Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à reunião do Evangelho na tarde de hoje, dizendo para todos, sejam bem-vindos. E a gente vai ler do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 44, Ação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo, Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos. Cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Então que possamos sim pensar muito nessa lição, pensar no nosso livre-arbítrio, tão importante em nossas vidas. Aqui estamos felizes por mais um dia de trabalho, por mais um dia dizermos presentes à casa do caminho, pedindo a Deus e a Jesus que envolva a nossa Sandra, que irá nos trazer o Evangelho na tarde de hoje, que derrame as suas bênçãos também sobre a nossa Neide, que nos irá trazer a leitura do livro Fonte Viva, e que todos, Senhor Jesus, possam perceber as bênçãos do nosso Mestre Jesus, de Maria de Nazaré, de Deus nosso Pai. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Com a alegria que a gente está aqui, obedecendo o chamado de Jesus, não é? Nosso mestre querido, nessa tarde com esse sol que a gente fala, tá calor, tá isso, tá aquilo. Mas por que a gente está aqui na Casa do Caminho? Por que a gente está na Casa Espírita? Por quê?
porque a gente sabe os benefícios, não é, que a gente recebe. A gente já tem esse entendimento, a gente já tem essa noção de como é importante para a nossa evolução, para o nosso caminhar. A gente está aqui ouvindo o Evangelho, ouvindo o Livro dos Espíritos, trocando, não é, com as pessoas, tendo um olhar diferenciado, aprendendo a como se portar. Eu estou falando em relação às atitudes, em relação ao olhar, em relação à vibração. Então, graças a Deus que a gente está aqui hoje. Eu sempre costumo falar assim, é o melhor lugar que a gente poderia estar, não é? Pelo menos eu acho isso, do meu coração. E quando a gente não vem por algum motivo, a gente sente falta. Quando a gente não vem no trabalho de sábado, no trabalho de quinta, no trabalho de terça, na segunda-feira, na costureira, a gente sente falta. Por quê? Faz bem pra gente. Fazer o bem faz bem pra gente, não é? Boa tarde. Então, que a gente possa aproveitar a tarde de hoje pelas informações que são trazidas pelos Espíritos, né? Por Jesus no Evangelho e pelo nosso querido São Luís, que é ele que traz a mensagem de hoje. É o item 24 do capítulo 4, que está aí na folhinha de vocês atrás, que tem como título Instruções dos Espíritos e Limites da Encarnação. Então, antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, a gente vai trazer um pouquinho de São Luís. Nesse livro, Inspirações do Senhor, organizado por Bárbara Cruz, Elton Rodrigues, Carolina Pereira, eles trazem, tá? A editora é o CELD, onde eles trazem a história, o comportamento dos espíritos que assinaram, trouxeram mensagens do Evangelho. Então, a gente tem aqui o Espírito de Verdade, a gente tem o Santo Agostinho, Fenelon, Erasto, Sanson, Lamennais, Paulo Lacordaire, François Nicolas Madeleine, que é o Cardeal Morlot, Jean-Marie Baptiste Vianney, Curadars, Bernardin de Saint-Pierre, vários, Madame Girardin e Vicente de Paulo, Joana de Ângeles, Swedenborg, todos que assinam aqui, que contribuíram com a obra, não é, da codificação. Então eu não poderia deixar de falar de São Luís. Então, vamos lá. Na obra A Caminho da Luz, no capítulo 19, o Espírito Emmanuel descreve o contexto histórico em que viveu o missionário do bem, Luís IX, rei da França. Então, esse São Luís que assina a mensagem é o Luís IX, rei da França. Momento conturbado em que Jerusalém havia sido tomada pelos turcos e os cristãos. Foram então expulsos da região. Época de lutas pela retomada da chamada Terra Santa. Época das cruzadas. Luís IX dirigiu as duas últimas cruzadas, não apenas com objetivo militar, mas também visando a expansão das ideias cristãs. Na última delas, foi capturado na Tunísia e veio a desencarnar, vitimado pela peste, em 1270. Emmanuel nos lembra que, apesar do caráter belicoso das cruzadas, elas muito contribuíram econômica e socialmente para aqueles povos. Quando a gente estuda na escola, a gente aprende que as cruzadas não contribuíram tanto de forma econômica e social, não é? E Emmanuel vem trazendo que foi um pouco diferente. E os missionários envolvidos naquelas batalhas eram assistidos diretamente por entidades bondosas
em nome do amor que nos rege a todos. O reinado de Luís IX é apontado como um tempo de desenvolvimento da justiça, um tempo de paz e de grande prosperidade. Daí a gente já começa a pensar o caráter, o modo de agir desse rei, não é? De justiça, de bondade. Estabeleceu leis para coibir vários excessos e abusos administrativos, bem como para extinguir os duelos, os jogos de azar e as blasfêmias. Investiu na educação para os pobres, com a criação de um colégio que veio a se tornar a Universidade de Sorbonne, em Paris. Luís IX é reconhecido historicamente como um soberano piedoso, altruísta e justo. Devido à morte do irmão mais velho, passou a ocupar a posição de primogênito, sendo coroado aos 12 anos. Imagina. Aí eu pulei uma parte. Teve em seus pais, exemplos de virtude e retidão moral, recebendo uma educação baseada em princípios cristãos e voltada para a futura missão do rei da França. Casou-se aos 20 anos com Margarina de Provence, com quem teve 11 filhos, que receberam, não tão diferente, instruções cuidadosas, educação rica em valores morais, bem como ensinamentos religiosos. Pela sua história de vida e comportamento exemplar de virtudes cristãs, foi canonizado pela Igreja, passando a ser conhecido como São Luís. Mas como é que São Luís entrou, na doutrina? Aí vem contando, São Luís teve uma participação importante na tarefa de implantação do Consolador Prometido, em conjunto com outros espíritos elevados. Assim, na mensagem espiritual reproduzida por Allan Kardec em Prolegômenos em O Livro dos Espíritos. São Luís foi presidente espiritual do primeiro Centro Espírita de Paris, instituído com a finalidade de dar prosseguimento aos estudos já realizados, aprofundando conhecimentos e de promover a divulgação da nova doutrina. Esteve sempre presente auxiliando Kardec e aos seus colaboradores. E aí continua, a lição, a história, quais os médiuns, que recebiam ali, incorporavam São Luís, Hermance Dufour. É bem rico esse livro e eu indico, como quem tem curiosidade, da história, quem é o espírito, de onde ele vem, qual a sua vida, ok? E como a gente vê, essa vida de São Luís, o comportamento dele, a atitude, os valores cristãos, vai ter tudo a ver com o que a gente vem falar hoje. Como é que a gente tem que proceder, como é que a gente tem que caminhar, como é que a gente tem que fazer as nossas escolhas, que ainda são bem equivocadas. Então a gente começa, no item 24, repetindo, onde Kardec questiona, pergunta a São Luís: quais são os limites da encarnação? Quantas vezes a gente vai ter que reencarnar? Quantas vezes? Teve um momento que acho que um evangelizador perguntou isso, para uma querida: quantas vezes eu vou ter que encarnar? Eu já estou melhor, mas que melhor é esse, não é? Qual a tua situação? Já está fazendo tudo bem? Tu já olha para o outro com um olhar melhor, mais caridoso? Você ainda puxa o tapete e bota a vírgula ali para ele cair, não é? Então, qual o comportamento que a gente está tendo? Então a gente começa a leitura, onde São Luís fala assim: a encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito,
visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então vamos ver isso aqui. Tá? Então, o que a gente entende? Existe um limite determinado, não é? De repente eu olho para uma pessoa e falo, epa, peraí, você não precisa mais encarnar. Não, não é assim. Esse limite, ele não é visível para a gente não consegue enxergar. Como ele fala aqui, ó, não há limite, né, traçados, não há limite para a gente reencarnar. À medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai progredindo, esse envoltório do qual ele fala aqui, né, esse envoltório, ele vai se tornando o quê? Mais sutil, menos grosseiro, menos denso, mais quintessenciado, mais rarefeito, mais etéreo, não é? Então, a gente pensa assim, mas que envoltório será esse? Porque essa lição é rica, não é? Várias coisas, várias, é cheia de nuances, é cheia de definições, e a gente tem que procurar o caminho, não é? Então, que envoltório seria esse? A gente aprende na evangelização, quando a gente estuda nos livros, na literatura espírita, que nós somos formados de quê? Corpo material, corpo físico, a alma, que é o espírito encarnado, e o perispírito, não é? Que une, que faz esse laço, que é o laço que une, que é o intermediário entre o espírito e o corpo. Então, o perispírito é o elo, né? É o laço que une a alma ao corpo. Então, esse envoltório da qual São Luís está falando é o perispírito. E a gente não vai se aprofundar no perispírito, mas vai dar umas pinceladas, tá? Porque é muito importante para a nossa evolução. Então, é através do perispírito que o espírito age sobre a matéria. Esse intermediário aí, ele é muito importante. É através desse perispírito, desse envoltório, que o espírito comunica ao corpo físico a sua vontade. Então, por exemplo, vamos pensar, eu, espírito encarnado, quero levantar o braço, não é? Então, eu comunico, eu passo a mensagem ao perispírito e rápido, ele aciona o corpo para que esse movimento se faça. No livro dos médiuns traz que o perispírito ele atua sobre os músculos da gente. Isso é só um exemplo básico. Imagina quanto que a gente tem que estudar de perispírito, tá? Então, a mesma coisa que a gente, né, o espírito encarnado, ele manda é uma palavra muito forte, tá? Mas eu vou usar assim mesmo. Ele manda a sua vontade, envia a sua vontade e o corpo executa. O corpo, quando sente as impressões, também passa, né, pelo perispírito e vai para o espírito. Então, é um ato, né, que vai e que vem. Então, eu estava vendo, né, como a gente tem sentimentos muito difíceis, em vários momentos, sentimentos de raiva, sentimentos de... ódio é uma palavra muito forte, né? Sentimentos de tristeza, melancolia, não é? Sentimentos difíceis mesmo, sentimentos difíceis. O que acontece? Sou eu que sinto, o espírito que pensa, não é o perispírito, o espírito pensa. Transmite para o perispírito todos esses sentimentos difíceis, danificando o perispírito, lesionando o perispírito. E isso chega até onde? Até o corpo. Aí vem as doenças, não é? Vem os momentos difíceis. Então, por isso que o estudo do perispírito é extremamente importante. Quando eu fiz essa aula,
Claro que quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, a gente procura trazer mais coisas, né? Bastante coisas assim. E coisas que eu não tinha noção, não é? De como é que o espírito ficava marcado com um simples pensar, um simples pensamento de inveja, não é? Um simples pensamento de ódio, de rancor, de tristeza. Então, a gente tem que repensar essas coisas duas. Por quê? Quando a gente fala assim, o corpo está doente. Quem é que está doente? É o corpo? Não. É o espírito que está doente, não é? É ele que se afiniza, é ele que pensa, ele é o ser inteligente, ele é o ser sensível. É ele que passa para o perispírito e o corpo sente. Por isso que, quando a gente vem no Dr. Hermann, que o espírito, né, evoluído, um espírito maravilhoso, graças a Deus, a gente tem ele, né, pertinho da gente, e vários outros maravilhosos, ele olha para a gente e vê que a causa daquela doença não é o corpo, não é? O espírito, na sua forma de viver, na sua conduta, nas suas atitudes, nas suas escolhas, traz para ele e aquilo é despejado ali no seu corpo. Por isso que o pensamento é muito importante, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Nesse livro, Depois da Morte, de Leon Denis, ele dá uma definição assim do perispírito bem bacana. O perispírito é, pois, um organismo fluídico. O perispírito, ele tem órgãos, tá? Ele tem órgãos. É a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada, que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que estes nos pareçam. Então, aí ele continua, vamos continuar aqui. É no cérebro do corpo espiritual, porque o perispírito, ele tem outras denominações, tá? Ele pode ser chamado de corpo espiritual. Então, é no cérebro do corpo espiritual. A gente ia pensar que o perispírito tem cérebro, não é? Que tem outros órgãos que são marcados com o nosso pensamento? Não. Então, ele fala assim, é no cérebro desse corpo espiritual que os conhecimentos se armazenam e se imprimem em linhas fosforescentes. E é sobre essas linhas que na reencarnação se modela e forma o cérebro da criança. Assim, o intelecto e o moral do espírito, longe de se perderem, capitalizam-se e se acrescem com as existências deste, daí as aptidões extraordinárias que trazem ao nascer certos seres precoces, particularmente favorecidos. Então, vamos trazer exemplo disso aqui. Quando a gente, né, porque ele fala aqui, as lembranças, não é? Tudo que a gente vai adquirindo na nossa encarnação, a memória, as aptidões, as aquisições, ficam onde? No coração, no cérebro do perispírito, não é? Então, quando a gente vê assim, crianças com 4, 5 anos, tocando piano com uma desenvoltura, não é? Uma perfeição que a gente, puxa, como que ela consegue, não é, fazer isso, às vezes sem ter estudado, é algo que vai saindo naturalmente, que vai acontecendo naturalmente. Onde é que está isso? Ah, mas ela aprendeu em alguma encarnação. Sim, mas isso fica aonde? No cérebro do perispírito,
tá? Onde ficam as lembranças, onde ficam, como ele fala aqui, né? É o aprendizado que não se perde. Onde ficam as aspirações, onde ficam os desejos. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso é uma coisa boa. Do menino aprender o piano é uma coisa boa, é uma aquisição boa. E as coisas que não são boas? E os vícios e as imperfeições? Ficam gravados também, não é? Então, quando a gente traz essa coisa do piano, a gente sabe, né, que quando uma criança aprende a tocar piano, e principalmente, vamos falar de Mozart, né, que é dificílimo você tocar as partituras de Mozart, e eles tocam com uma maestreza, com uma facilidade, né? Então, o que a gente pode pensar? O que a gente pode concluir disso? Vamos aprender cada vez mais coisas boas. Tem um querido nosso, querido que a gente ama, está encarnado, nosso querido Aziz, trabalhador da casa. Ele não trabalha presencialmente, mas trabalha, né, no lugar onde ele está, porque agora ele é mais velhinho, acho que ele tem 90, quanto? 95 anos, seu Aziz. Então, mas ele é um dos fundadores da casa, é uma pessoa muito querida nossa. E ele, a profissão dele, trabalhava, acho que era comandante do avião, pilotava avião, uma coisa assim, então falava inglês, uma pessoa disciplinada, um exemplo assim da gente, trabalhador, muito trabalhador. E depois a idade vai chegando, né, gente? A gente vai tendo que fazer outras coisas. E ele então, depois de um certo tempo, ele começou a ficar doente e tudo, se afastou um pouco da casa do caminho. E a gente soube que ele começou a aprender francês, acho que com 80 e poucos anos. Então a gente pensa assim, não é? Para que uma pessoa com 80 e poucos anos vai aprender a fazer outra língua, vai querer ter outra, não é? Aprender outra língua, para quê? Aí a gente fala assim, bendita a doutrina espírita, porque as aquisições que a gente tem, tudo que a gente conquista, tudo que a gente aprende de bom, vai ficar, né? Em algum momento essa caixinha vai abrir, e você vai ali, ou ajudar alguém, ou vai, não é, de alguma forma, a caixinha vai abrir. Então, pensemos nisso, não é? Aí, continuando aqui. Essa informação do que você guardar, né, no coração, no cérebro do perispírito, as coisas, eu achei fascinante. Por quê? Porque aí a gente vai poder guardar mais coisas boas, não é? Isso aí, quando você faz uma palestra, quando você estuda, você quer botar em prática. Bota uma semana, bota 2, né? E vai. Daqui a pouco você já está fazendo bem naturalmente. E é assim que tem que ser. Não tem outro caminho. A gente não pode perder mais tempo. O tempo está aí, não é? Então, no livro Evolução em 2 Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, fala assim: todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, neles se refletem. Aonde? No perispírito. Tudo. Gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Então, é o que a gente falou anteriormente. Sentimentos e pensamentos são importantes? São. Não é? Ele fala assim, ó, estudar o perispírito é muito importante para a nossa evolução. Por quê? O pensamento que a gente, né, sabe, ele é força o quê? Criadora, não é? Ele cria. A gente está aqui, estão olhando para mim, mas eu não sei o que vocês estão pensando. Espero que seja muita coisa boa, né, para me sustentar aqui, né, gente?
Com certeza. Às vezes divaga, né? Vai para um lugar, vai para o outro. Às vezes é assim, ó, poxa, eu não concordo muito com o que ela está falando. Não faz mal. Faz mal. Não é? Mas a gente está aqui, vocês estão me sustentando. Então, o pensamento, ele é força criadora. Quando a gente pensa, nós criamos o quê? Um campo magnético, não é isso? Que é conhecido como aura. Tem literaturas que falam que a aura é a irradiação do perispírito. Então, tem pessoas que olham para você e falam assim, olha, a sua aura, né, é leve, é brilhante, é mais clara, é mais isso, é mais aquilo. Por quê? Porque o seu perispírito é mais sutil. Tem auras que são mais, uma cor mais, né, escura, mais difícil. Por quê? Seu perispírito não está ali, é mais denso, é mais grosseiro, ok? Então, com os pensamentos que temos, com os nossos sentimentos, esse campo magnético atrai para junto de nós energias afins. Então, o que eu penso, o que eu sinto, eu transmito e recebo, não é? Então, por isso que Jesus fala o que para a gente? Orai e vigiai. Vigiai os pensamentos, não é? Porque o pensamento vai longe, não é? Às vezes a gente não quer, eu costumo pensar assim, a gente tem os nossos erros, os nossos defeitos. Quando começa a pensar alguma coisa mais difícil, eu procuro me ligar, né? Agora principalmente, eu pedi até uma fotografia de Luiz Sérgio, não é? Que é o patrono do estudo dos jovens, que aí é uma estratégia que eu uso, de olhar aquela imagem e falar, Luiz Sérgio, por favor, me ajuda. Não é? Ou então a gente fecha os olhos e fala o quê? Não quero pensar. Eu não quero pensar nisso, mas às vezes o pensamento é tão forte, não é? É tão difícil que a gente não consegue. Não é? A espiritualidade fala o quê? Liga uma TV, né? Vê um programa bom, não é? Pega um livro, às vezes nem um livro a gente consegue ler, nem uma página a gente consegue abrir. Mas quem é que comanda? É o Espírito, é a gente. E a gente tem que ter força para isso. Se é algo que não nos faz bem, a gente tem que aos poucos ir eliminando. Ninguém está falando que é fácil. Nada é fácil. Modificar é difícil, não é? Então, mas a gente tem que fazer, tem que tentar. Quando a nossa Albinha, presidente da nossa casa, ela dava os cursos, não é, aqui na Casa do Caminho. Lembro do curso de obras póstumas. Então era ela, Gilberto, às vezes eu fugia às vezes, né? Então ela falava, né, deu aula sobre o perispírito no livro Obras Póstumas, que tem uma parte ali. Então, ela, né, do jeito que ela falava, ela explicava tudo muito bem, ela trouxe as propriedades do perispírito. Tá? Então, ela falava assim, uma das propriedades é ele se expandir, é ele, né? Tem várias, tem a plasticidade, tem a tangibilidade, a visibilidade, tem várias propriedades. Mas aí ela trouxe, para exemplificar essa expansão do perispírito, um fato, não é, de um rapaz que morava fora do Brasil, morava em outro país. E, em determinado momento da sua vida, ele teve férias, conseguiu férias e ele voltou para ver a família. E a mãezinha dele, com muitas saudades, né, sentindo muita falta dele, ela foi buscá-lo no aeroporto. Eu acho que essa história é para muita gente aqui, né?
E essa mãezinha foi com saudade, vontade de vê-lo, que era tão grande, era enorme. E esses sentimentos bons, quando ela chegou no aeroporto, esse sentimento bom que ela estava ali sentindo, fez com que o seu perispírito se expandisse e chegasse ao avião antes dela, antes do corpo dela, antes do corpo físico. Então esse movimento mostra a expansão do perispírito. Aí o livro dos médiuns fala assim, que pessoas que estão distantes umas das outras, sem contato físico, sem contato corporal, podem se contactar através dos seus perispíritos e trocar impressões, pensamentos por meio de intuições. Não é? Então imagina, se eu tenho uma impressão ruim, meu perispírito se expande, não é? O outro também tem uma impressão ruim de mim. Imagina um encontro, não é? Desses perispíritos, desses envoltórios. Então, é de muita responsabilidade nossa pensar nessas coisas todas, né? Outra propriedade do perispírito, aí a gente traz também no livro dos médiuns a história de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, onde ele estava pregando na Espanha e seu pai foi acusado de ter assassinado um homem, só que o pai estava em outro lugar, em Pádua. E Antônio de Pádua não podia sair da Espanha, porque ele estava pregando e tudo. Mas o que aconteceu? Ele saiu, né, da Espanha, foi até onde estava o seu pai, defendeu o seu pai, mostrou a sua inocência, ainda mostrou quem era o verdadeiro culpado. Mas Sandra, como é que pode? Ele não saiu do lugar onde ele estava, não é? E foi até o lugar onde estava seu pai. Através do quê? De uma parte do seu perispírito. Então, essa situação, né, fala assim. No livro dos médiuns esclarece que quando uma pessoa é virtuosa, uma pessoa é iluminada, uma pessoa é elevada, uma pessoa do bem, quando ela eleva a sua alma para Deus, ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Fora as características próprias de cada indivíduo, não é? Porque cada um tem um perispírito. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a gente deu só uma pincelada. Quem tiver curiosidade de saber essa parte de Antônio de Pádua, né, vai ao livro dos médiuns, que ali está tudo detalhado, tudo esmiuçado. Hoje não é aula de perispírito, mas é importante a gente falar sobre, tá? Então vamos lá. Continuando. No Evangelho. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado, perispírito, e menos grosseiro, e por consequência, menos sujeito à vicissitude. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. Então, o que São Luís está falando? Que nos mundos mais avançados, nos mundos superiores, nos mundos celestes, o perispírito é o quê? Menos denso, não é? Menos grosseiro, mais subtil. Por quê? Por causa da condição espiritual daqueles espíritos que lá habitam. Então, mas Sandra, a condição moral dos espíritos que lá habitam, né, a composição do perispírito está relacionada ao grau de evolução do espírito? Sim. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é seu perispírito. Tá? Mais sutil, né, como a gente falou, mais etéreo,
né? O envoltório perispirítico de um espírito se modifica com progresso o quê? Moral, que se realiza em cada encarnação. Então, quanto mais elevado é o espírito, mais sutil, mais brilhante é o perispírito, tá? Aí ele continua: de acordo com o mundo em que é levado, de acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Olha quanta informação que tem aqui nesse parágrafo, não é? Então, o perispírito ele é formado do fluido do planeta, do mundo em que a gente está, do ambiente que a gente está. Então, ele vai tirar, o perispírito vai tirar dos planetas os elementos para formarem o quê? O seu perispírito, tá? Esses elementos, eles não são os mesmos, porque os mundos também não são os mesmos. No mundo primitivo, será aqueles ali, os espíritos que habitam ali, vão ter qual a propriedade, qual a constituição do seu perispírito, não é? No mundo como o nosso, aqui na Terra, mundo de regeneração, de provas e regeneração não, de provas e expiações. Como é que é o nosso perispírito? É formado dos elementos que compõem, dos fluidos que compõem o nosso planeta, tá? Quer dizer, é fluido mais materializado? É. Tá? Não é sutil não, e é grosseiro. Agora ele traz aqui, não na folhinha, né? Ele traz aqui, a literatura espírita traz assim: em Júpiter, como é um planeta mais avançado em comparação à Terra, onde os espíritos que lá habitam não apresentam essa materialidade que a gente tem, esse perispírito denso, né? Seus perispíritos são de natureza muito mais quintessenciada, isto é, mais apurada, mais refinada, mais sutil. Então, de acordo com o grau de evolução dos espíritos, não é? O perispírito ele vai variando, vai se tornando mais sutil. Então, continuando aqui no Evangelho. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, mais leve, mais sutil, até a depuração completa, que é a base dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estado aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Então, o perispírito dos espíritos puros são diferentes, né? É diferente do nosso, porque eles já conseguiram uma elevação moral, não é? Melhor, muito mais sublimada que a gente. Mas aí a gente volta lá para Júpiter, né? Será que a gente, com o nosso perispírito, tem gente que vai, né? Não sei. Tem gente mais evoluída, tem gente mais, um perispírito mais brilhoso. Aqui eu estou vendo vários, ó. Não é? Então, se não tem, vai ter, não é? É o que a gente quer. Então a gente volta lá para Júpiter, não é? Com esse nosso corpo, a gente poderia entrar em Júpiter? É difícil. A natureza do perispírito está relacionada ao grau de evolução que a gente tem. O nosso espírito ainda é o quê? Grosseiro, denso, por causa das nossas imperfeições. Não é? Aí eu pensei assim, como é que eu vou explicar de maneira singela isso? É como você, se você fosse convidado a ir a uma festa. Como eu gosto de festa, eu tinha que trazer um exemplo de festa. Uma festa de gala. Não sei nem se vocês sabem o que é festa. Não é festa de gala, é do meu tempo, tá, gente? Não é smoking, é casaca, não é? São essas vestimentas. Então, você foi convidado para uma festa de gala, tipo Oscar.
Tá, aí você vai, toda produzida e tal. Aí chega alguém com chinelo, sandália havaiana, bermuda. Teve até um que foi, o Adam Sandler, né? Foi de bermuda. Mas ele é outro patamar, né? Mas aí você chega lá de chinelo, você vai poder entrar? Não. Então, os espíritos superiores, eles podem ir a todos os lugares. Mas nós, com esse perispírito, a gente não pode. Porque ainda somos espíritos rebeldes às leis de Deus, né? Então, eles vêm muitas vezes por missão, eles vêm para ajudar o planeta a evoluir, a progredir. Então, isso acontece. Tem espíritos, não está na folhinha não, cujo perispírito é tão grosseiro que quando eles desencarnam, eles acham que estão vivos. Tem espíritos o perispírito é tão grosseiro, tão materializado, que quando o espírito desencarna, ele ainda acha que está vivo. Então ele fica na superfície do planeta, fazendo as mesmas coisas, apegado às mesmas coisas das quais ele vivia aqui. Tá? Preso às ocupações, preso às coisas. Para complementar isso, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 186. Kardec pergunta assim aos espíritos: haverá mundos em que o espírito, deixando de habitar um corpo material, só tenha como envoltório o perispírito? Aí os espíritos respondem: sim. E até mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse, como se não existisse, este é, então, o estado dos espíritos puros. O estado dos espíritos puros apresenta o perispírito etéreo, o espírito leve. Então, o que a gente pensa aqui? Os espíritos, em qualquer grau que eles se encontrem, eles têm perispírito, né? Está sempre revestido de um perispírito. Aí Kardec pergunta: daí parece resultar que não há uma linha divisória nítida entre o estado da última encarnação e o do espírito puro. Aí eles respondem: essa demarcação não existe, apagando-se pouco a pouco. Essa diferença torna-se imperceptível, como a noite que finda as primeiras claridades do dia. Então, conforme você... É igual o arco-íris, não é? Que tem aquelas cores todas. A gente não consegue delimitar ali especificamente onde é que está o azul, onde é que está, né, a parte mais clara. Elas se misturam um pouquinho. Então, o limite da encarnação é mais ou menos isso. Até a gente se tornar o quê? Um espírito puro, não é? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? O que vocês acham? Para cada mundo, né, a gente tem um perispírito. Porque perispírito, ele é formado de quê? Né, a natureza quintessenciada, tudo bem. Mas é dos fluidos dos mundos que a gente vai habitar. Espera aí que tem uma pergunta aqui interessante. O número das existências corporais, Kardec perguntando, é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Está até respondendo a pergunta de Kardec. Aí ele fala assim, o espírito responde: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despoja de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, quando a gente, falta pouco, a gente se livrar, a gente se despojar dos vícios, das imperfeições, a gente não vai precisar, né, mais reencarnar. Aí Kardec ainda continua: o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. O que caminha rápido poupa-se das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Então, a gente ainda precisa, não é, encarnar
várias vezes, porque o progresso que a gente faz, a gente pensa assim, poxa, olha para trás, como é que nós éramos ontem? Como é que éramos mais difíceis do que hoje? Vamos botar a mão na consciência, não é? Era mais ranzinza? Acho que era. Era mais difícil? Ação e reação, toma lá, dá cá, respondo mesmo, não é? E agora? A gente é mais calmo? É, graças a Deus. A gente é mais suave? Em alguns momentos, claro. A gente é mais suave? A gente é mais suave, graças a Deus. A gente não vai dar o salto, ó. Natureza não dá o quê? Salto, não é isso? Não é, mas a gente está no caminho. Então eu falo para o meu marido, né? A gente está no caminho. Isso que tem que fortalecer a gente. A gente já não é aquela mulher das cavernas, homem das cavernas para os dois ali, ó. Não é? Há tempos atrás. A gente já está melhor. A gente já vibra no bem. A gente vibra no bem. A gente se sensibiliza quando o outro está doente, quando o outro está sofrendo. A gente sensibiliza quando há um tsunami, alguma coisa que... Então isso é progresso moral, né? Então vamos lá. Continuando aqui o é. Não, isso eu já li, né? Não li não. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Então, a encarnação, ela vem acontecendo espíritos como nós, imperfeitos. Porque espíritos puros precisam encarnar? Não. Não é? Só por missão, para ajudar o planeta, não é? Devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa as existências corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo a qual está ligado pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, quando ele fala aqui, né, no estado do espírito errante, né, na erraticidade, com o intervalo entre as encarnações, onde os espíritos que ali estão precisam reencarnar, nesse momento, se for desejo do espírito se melhorar, se for a sua vontade, ele vai melhorar. Mas é aonde que ele vai pegar tudo o que ele aprendeu na espiritualidade, não é? No estado errante, onde é que ele vai pegar aquilo tudo e vai aplicar? Quando encarnado. É aqui que é a prova, é aqui que a gente... Vamos lá, vamos ver se você aprendeu. Tá? Então, a gente fala assim, né? Quando a gente desencarnar, vai ser agora não, tá, gente? Falta muito, né? Que a gente esteja melhor de quando a gente... Melhores do que estamos... Hoje a gente já está melhor, melhores ainda, não é? Que quando a gente chegue na espiritualidade, que a gente fala assim, amor, eu sou um espírito feliz, eu não sou um espírito infeliz. Eu plantei, agora eu estou colhendo, não é? As coisas boas. Então, que a gente tem esse olhar, né? Se hoje a gente não perdoa, como é que a gente vai chegar na espiritualidade? Se hoje a gente fala assim, eu queria ser tão feliz, como? Se você não espalha, não tem um momento de felicidade para o outro. Então, pensemos nisso. Nós somos co-criadores. Jesus, Deus, conta com a gente.
para melhorar esse mundo, melhorar esse planeta e colaborar com a sua obra. Tá? E a gente finaliza com a pergunta de Kardec, que é a pergunta 170. O que se torna o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, isto é, espírito puro. Essa é a nossa destinação. Tá? Obrigado pela paciência, pela vibração de amor, de tudo. Obrigado. Fiquem com Deus. Ai. Agora, esse aqui não precisa não, né? Agora vamos passar para o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é 156. O título é Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Paulo, primeira epístola aos Timóteos, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pela causa do passado a reunir-se no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões da intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústia, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Graças a Deus. Agora os médiuns irão se posicionar para o momento do passe.
Deus Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem e que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Então, neste versículo, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Emmanuel, baseado na exortação de Paulo a Timóteo, reflete sobre a necessidade de sermos bons parentes para que nos tornemos bons familiares com todos. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e lutas. Desse modo, precisamos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos e com os desafetos mais próximos, é a oportunidade de aprendizados que temos para apreender e praticar em nosso dia a dia, na vida, a fraternidade pura. Como afirma Emmanuel nesta mensagem, inútil é a fuga dos credores que respira conosco sobre o mesmo teto. Sendo assim, não dá para fugir. O que precisamos fazer é aceitar os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos reúnem uns aos outros sem uma causa justa. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Portanto, o parente problema, o parente difícil, é sempre um teste, é uma oportunidade de nos observar se estamos liquidando os nossos compromissos. E Emmanuel também ressalta nesta lição que, sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústia, reclamando-nos sacrifício. Então, muitas vezes, aquela criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimentos ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Nas provações e conflitos do lar, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas no passado. É a lei de ação e de reação se fazendo presente. Neste processo da reconstrução de nós mesmos, não há tempo para nos colocarmos em posição de vítimas, pois somos vítimas de nossas próprias atitudes. São exatamente essas tendências que encontramos as mais vivas em nós e que temos que nos esforçar para combater.
essas más tendências que são resultados de nossas transgressões com a lei divina, e não podemos evoluir sem resolver pendências. E para concluir esta lição, Emmanuel nos diz: os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Portanto, fica aqui um convite a todos os membros da família que vivem sob um teto, a se conduzirem pela disposição do diálogo, freando na medida das forças de cada um o impulso da intolerância, da impaciência, como a nos convidar a seguir firme no nosso propósito evolutivo. Que sejamos irmãos em família, pois para isso nos reencontramos sob a proteção de um lar. E que as diferenças religiosas, as diferenças políticas, assim como outras, não nos afastem daqueles que buscamos nos aproximar espiritualmente pelo abençoado ministério da reencarnação. Graças a Deus. Agora mantenhamos as vibrações de harmonia e de paz para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Graças a Deus. Filhos amados, filhos queridos, o plano espiritual convida a todos vocês que se encontram aqui nesta tarde, a darem continuidade ao estudo tão importante que tanto se falou na tarde de hoje sobre reencarnação. Tão difícil. Só o estudo profundo, é que vai nos fazer entender o porquê que passamos doenças graves, o porquê que passamos tantas dificuldades, o porquê o nosso amigo, nosso vizinho vive tão bem. Deus criou a todos os seus filhos, para serem perfeitos, felizes. E aí? Ele seria injusto trazendo para uns a bonança, trazendo para outros a tempestade? Não. Mas é que é necessário
que haja assim o estudo, para que possamos entender que cada reencarnação nossa é evolução do espírito. Uns mais evoluídos já passam por momentos melhores, outros não evoluídos, tão evoluídos, têm as suas dificuldades, mas não tenham culpa dos vossos pensamentos, dos vossos julgamentos. O conselho é apenas que estudem. Estudem bastante. Procurem sim, nos seus lares, um livro, se são adeptos, se gostam da doutrina espírita. Procurem sim um momento de lazer, ler um livro que às vezes, num parágrafo que nos é dado naquele momento, existe um entendimento tão grande. Um dia, todos chegaremos a serem anjos, mas é passando pelas dificuldades, passando pelas tristezas, passando pelas dores, cada dia o seu dia. Tudo passa. É uma frase de Maria de Nazaré. Só queremos dizer para vocês: Deus abençoe a todos. Tenham fé, muita fé, muita fé. Graças a Deus. Deus nosso Pai, neste momento queremos agradecer por mais uma oportunidade que tivemos de estudar e nos esclarecer acerca dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Senhor, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que possamos cada vez mais buscar a luz do esclarecimento e do saber, não nos esquecendo que temos por responsabilidade vivenciar esse saber, auxiliando os nossos semelhantes. Que essa prática possa tornar-se uma constante em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Que possamos sair daqui deste ambiente mais fortalecidos e esperançosos de que quando aqui chegamos. E que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de todos os amigos espirituais que coordenam este trabalho, e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vai dar recado? Não. Estamos esperando algum recado, mas não tem.
tem o bazar, não vai falar com quem, sabe? Eu não sei direito, não é sábado. Não. Eu não sei direito. Não. Mas isso está na internet.